Vamos, Renato. Vamos, Renato. Quero começar dando um feliz Dia dos Pais a todos os pais, amém? Então, temos quantos pais aqui? Levantem-se, por favor, os pais. Fiquem de pé. Parabéns aí. Temos uns pais novos aqui. Mas amém. O tema da pregação de hoje é as mensagens do Pai, amém? Amém. Então, normalmente quando você é pai, você acorda de manhã, vê lá seu WhatsApp, muitas vezes tem lá uma foto sua de 15 anos atrás, com seu filho no colo, seu filho do seu lado e parabenizando você. Então, às vezes essas fotos servem mais para recordar a gente como a gente era novo naquela época, né? Como a gente ficou velho agora. Mas sempre são carregadas de muita emoção. Mas é interessante porque ainda que haja todo o sentimento, toda aquelas características, né, de uma mensagem que te ajuda, te anima, e é muito bom poder receber as mensagens, é um dia só. Eu não recebo fotos e homenagens todos os dias no meu WhatsApp dos meus filhos. Muitas vezes, para falar a verdade, passo uma semana sem conversar com eles, às vezes, não? Então, mais interessante que nós somos habituados a mandar mensagens em dias especiais. Somos habituados a mandar mensagens para os pais, para as mães, mensagens de Natal, mensagens que, no fundo, nós queremos animar e encorajar a outra pessoa. Só que, interessante é que, às vezes nós mandamos mensagens, mas temos a expectativa de também receber mensagens. E quando a gente pensa no nosso relacionamento com Deus, podemos também, às vezes, nos relacionar com Deus como se mandássemos mensagens no Dia dos Pais, em dias especiais. E existem dias especiais para Deus também. Muitas pessoas comemoram o Natal como se fosse um dia especial, a Páscoa como se fosse um dia especial de libertação, Corpus Christi, não? Até dia dos finados. Existem dias na Bíblia que são dias considerados, entre aspas, espirituais. Alguns nós mandamos mensagens um para o outro, ou nós mandamos mensagens para Deus somente em momentos especiais. Eu não quero ser um pai que só fica recebendo mensagem de Dia dos Pais e não tem um relacionamento verdadeiro com meus filhos, amém? Eu quero ser um pai que tem amizade com os filhos, que tem uma proximidade com os meus filhos. Eu quero saber como eles estão, seja fisicamente, seja espiritualmente. Eu quero estar com eles ao menos uma vez por ano, porque eles moram muito longe, não? Então, ao menos uma vez por ano eu quero estar com eles, eu quero saber como está a vida deles, né? Meu filho comprou, por exemplo, um carro muito velho, lá de 2001, e eu queria saber que carro que é esse que ele comprou, né? E parecia ser um carro legal pelas fotos, mas quando eu fui ver o carro, assim, eu temo pela vida dele, por causa daquele carro que ele comprou, não? Mas assim, existe um envolvimento, né? Existe uma boa preocupação, onde você está lá se relacionando com seus filhos. Então, essa é uma das coisas que nós temos. Eu vejo, às vezes, um brilho no olhar do Bergson, quando ele fala do Gabriel, não? Principalmente quando ele fala sobre a capoeira, que ele está lá aprendendo, né? Às vezes ele mostra uma foto, ele mostra o filho dele tocando algum instrumento, ou simulando alguns passos de capoeira, né? Então eu acho muito legal isso, por quê? Porque é como se fosse você, às vezes, é uma coisa muito interessante ser pai, porque às vezes você se espelha no seu filho, é como se fosse você, e você quer que ele seja uma pessoa melhor que você, né? Normalmente nós não queremos no trabalho, nós não queremos na escola, na faculdade, outras pessoas sejam melhores que a gente, normalmente no mundo, não?
Não é esse sentimento tão puro assim que nós temos sempre. Mas em relação aos filhos, nós queremos que nossos filhos sejam melhores. Então eu me lembro também do Felipe, quando ele está lá com o Miguel, ele gostaria muito que o Miguel já fosse um piloto de kart, não? Ele está até imaginando assim, como que vai ser o futuro, pilotar um kart, alguma coisa desse tipo, porque o Felipe gosta muito de Fórmula 1. Então nós queremos, né? Às vezes nós espelhamos os nossos filhos aquilo que nós gostaríamos de fazer, ou gostaríamos que nossos pais tivessem feito com a gente, né? Na nossa própria perspectiva, ainda que nós sejamos muito gratos com os nossos pais também. Sim, sim. Então existe um relacionamento, e o que Deus quer fazer não é somente uma troca. Ele não quer somente que nós troquemos mensagens superficiais de feliz dia dos pais com o nosso Deus. Ele quer se relacionar conosco, e para isso Ele também manda mensagens para a gente. Amém. Enquanto nossos filhos mandam mensagens felicitando a gente de feliz dia dos pais, os pais sempre mandam mensagens para os filhos. Depois que os filhos ficam grandes, os pais sempre mandam mensagens para os filhos perguntando coisas mais profundas, não? Perguntando coisas que é como se fosse um raio-x para saber o que está acontecendo lá na vida dos nossos filhos. Nós queremos saber o que está acontecendo com eles, principalmente quando eles moram longe, né? Então esse é o tema da pregação de hoje, irmãos. As mensagens do Pai, amém? Amém. Vamos ver hoje 3 mensagens que Deus nos manda e que são muito profundas. E vamos saber como está o nosso coração para lidarmos com essas mensagens. É como se você acordasse todos os dias, olhasse lá no seu Messenger, no seu WhatsApp, no seu Direct, né? Tem Direct também, Marisa, é uma mensagem aí. Nossa, então às vezes eu mando uns directs para Maria José, mas ela manda umas diretas para mim. Então Deus manda uns directs, umas diretas para nós todos os dias, como se nós abríssemos lá todos os dias de manhã e tivesse nossa caixa de mensagens cheia, né? De mensagens de Deus para a gente. Deus manda sempre mensagens para a gente. Primeira mensagem que Deus te manda, Ele pode te mandar. Ele fala claramente para nós: eu sei o que você faz às escondidas. Eu sei o que você faz nos bastidores. A primeira mensagem que Deus nos manda de manhã não é um cartãozinho de bom dia com uma imagem de um coelhinho e as flores. Não, é uma notificação de segurança. É um alerta de que nossas câmeras não estão ligadas e estão mostrando a Deus tudo aquilo que nós fazemos. Nós nos tornamos profissionais em criar perfis espirituais impecáveis para outras pessoas verem. E às vezes nós fazemos isso com Deus também. Queremos mostrar uma imagem. E todo mundo está aqui hoje, não está com a cara do pecado, está com a cara da imagem que você projeta. Não é verdade? Agora imagina, se todos os seus pecados, todos os irmãos aqui soubessem que você faz as escondidas. E todos nós aqui. Seus pensamentos, não, suas mentiras, nosso egoísmo. Como que seria esse culto? Será que nós estaríamos tão animados assim? Imagina, tão animados, louvando tanto a Deus assim. É assim que Deus nos vê. Deus, Ele tem um olhar que nos enxerga na totalidade. Ele sabe tudo o que nós fazemos. Agora você imagina então a grandeza da misericórdia de Deus. sim. Que mesmo sabendo de tudo isso, Ele ainda está conosco como um pai que cuida. Mas Ele também tem expectativas, porque quando um pai vê um filho fazendo alguma coisa errada, qual é a expectativa? A expectativa é que ele mude. Então eu vou fazer alguma coisa para que meu filho mude, transforme alguma coisa na vida dele. Então, da mesma forma que nós, pais, queremos que nossos filhos sejam melhores pessoas, Deus também tem essa expectativa e trabalha diariamente com situações em nossas vidas para que nós mudemos completamente coisas que talvez nós nunca acharíamos que mudaríamos com as nossas próprias forças.
Deus usa os nossos irmãos para ajudar-nos a mudar o nosso coração, a nossa essência maligna, muitas vezes, porque nós temos uma natureza, chamada natureza humana, carne, que nos impulsiona para o pecado. Ninguém aqui está livre do pecado, mas todos podem estar debaixo da misericórdia de Deus, amém? Amém. Primeira pergunta que ele faz: eu te conheço nos bastidores, eu sei que você faz as escondidas. Vamos ler uma escritura que fala sobre isso. Salmo 53, versículo 2. Olha que interessante. Salmo 53, versículo 2. Por que nós estamos num culto hoje? Porque nós estamos celebrando a misericórdia de Deus. Não é pela nossa capacidade. Porque se não fosse a misericórdia de Deus, estaríamos todos aqui consumidos. Então estamos celebrando o perdão de Deus. E estamos nos colocando à disposição para sermos pessoas melhores, arrependidas dos nossos pecados. Salmo 53, 2 diz assim: Deus olha, todo mundo lá? Lá dos céus, para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Então Deus está lá em cima com uma expectativa. Ele está olhando. Ele não está nos classificando pelo pecado. Ele está aqui nos classificando quem está me buscando, amém? Porque se for nos classificar pelo pecado, ninguém aqui está apto a estar perto de Deus. Mas Ele quer saber quem está buscando a Ele, dando todo o coração para se relacionar com Deus. Deus não exige perfeição de nós. O que Ele quer é pessoas que o busquem incessantemente, pessoas que não desanimam na sua busca, pessoas que estão batalhando, dando todo o coração, para cada vez mais se parecer com Jesus Cristo, ainda que nós saibamos que nunca vamos ser iguais a Jesus, mas a busca, o esforço, a intensidade, nosso coração derramado em orações, nossos pedidos de misericórdia a Deus, nosso esforço para mudar o nosso caráter, o quanto nós somos abertos no discipulado para permitir que as pessoas nos ajudem a mudar o nosso coração, as conversas difíceis que nós temos com a esposa, com o marido, com os filhos, as conversas difíceis que nós temos entre irmãos, tudo isso é um esforço muito grande. O quanto nós temos trabalhado para ajudarmos pessoas a terem entendimento, também estudando a Bíblia com as pessoas. Essa é a busca. Essa é a busca que Deus está fazendo. Deus está fazendo Ele faz sempre uma varredura com seus olhares, com o seu olhar, para saber quem está me buscando. Uma outra escritura, 1 Samuel 16, versículo 7. Vamos, Renato. Estão animados, irmãos? Deus conhece os nossos bastidores, mas Ele tem misericórdia, amém? Amém. Amém. Imagina você recebe uma mensagem de manhã: eu sei o que você está fazendo, eu sei o que você está pensando. Imagina, você acha meio assustador isso, não? Uau, que coisa. Mas vamos lá, 1 Samuel 16, versículo 7. O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Falando de Saul aqui, não? O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o quê? O coração. Outra coisa que Deus está observando: o nosso coração. O nosso coração, não só o que nós fazemos, mas as intenções que estão por detrás daquilo que nós fazemos. É muito mais profundo. Sim. Ele está vendo ali para onde o nosso coração está propenso. Os nossos olhares muitas vezes não são olhares puros. Por quê? Porque o nosso coração está ali pensando em outras coisas e querendo coisas que são a favor da carne e contrárias ao Espírito de Deus. Então Deus está olhando o nosso coração. Não há o porquê nós escondermos nada de Deus. É verdade. Quando eu penso isso, irmãos, e quando eu estou orando,
Às vezes, quando eu não quero falar do meu coração, depois eu paro, penso, reflito e vejo. Eu não estou sendo inteligente. Eu estou sendo uma pessoa tola. Por quê? Porque Deus já sabe o que está no meu coração. Agora, o que Ele quer ver é humildade. O quanto eu sou capaz de reconhecer e falar para Ele o que eu estou fazendo. Se Ele já sabe o que eu vou pedir para Ele, é o que a Bíblia fala, antes mesmo de nós pedirmos, por que então eu vou pedir se Ele já sabe? É uma questão lógica mundana. Porque uma pessoa de fé entende, uma pessoa espiritual entende, mesmo assim eu vou pedir para Deus porque Ele quer ver a minha humildade, e a oração serve para eu reconhecer os meus pecados quando estou orando para Deus. Olha que interessante. Não é para Deus saber, Deus, por favor, o Senhor sabe que eu tenho feito isso, tenho feito aquilo, aquilo outro. É lógico, Deus já sabe. Mas quando você ora, quando nós oramos, quando nós confessamos nossos pecados, Deus está vendo disposição em querer mudar, consciência do que nós fazemos de errado, porque às vezes nem consciência, às vezes a consciência já está cauterizada, já está queimada. Somos pessoas insensíveis. Chega um ponto que, se nós não nos arrependemos dos nossos pecados, ficamos insensíveis a algumas coisas. É o que Jesus fala. O amor do mundo, aliás, o mundo fará com que o nosso amor pelas pessoas se esfrie. Se esfrie. E às vezes isso acontece. Temos que tomar cuidado. Um dos meus maiores temores, isso eu lembro do meu segundo discipulador na história da minha vida, uma pessoa que me ajudou muito. Era solteiro, morava em São Paulo ainda. Ele me falou: o meu maior temor é que meu coração endureça, esfrie. E eu não entendia muito bem do que ele estava falando na época, né? Coração endurecer, mas ok, mas que isso é? Somos todos discípulos aqui, não? Somos irmãos aqui, temos um convívio, muito calor humano entre nós aqui, o calor do Espírito Santo, não? Então, eu ficava pensando nessas coisas. Hoje eu entendo que é um temor válido, porque uma pessoa com um coração duro se torna obstinada àquilo que é errado. Ela começa a se justificar em vez de mudar o coração. E nós conhecemos pessoas que eram nossos irmãos, que estavam aqui no nosso meio, que deixaram-se endurecer pela amargura, pelo ressentimento com pessoas, pela imoralidade, ou pelo egoísmo, ou pela falta de amor verdadeiro, genuíno para com Deus, e o coração vai endurecendo, chega um ponto em que a coisa fica beirando a blasfêmia, porque não tem mais como mudar, transformar um coração duro, não porque Deus não quer, mas porque nós não permitimos a ação de Deus no nosso coração. Não temos que ficar nos justificando uns para os outros aqui. Todos nós temos problemas, temos pecados, mas o que faz com que nós sejamos pessoas que estão sendo aceitas por Deus é a nossa disposição em buscá-lo e de entender que Deus enxerga o nosso coração. Deus sabe as nossas motivações. Deus sabe por que você quer ser um líder. Deus sabe por que você quer evangelizar as pessoas. Deus sabe por que você vem aos cultos. Deus sabe das nossas motivações. Amém? Esse é o primeiro ponto. O Pai sabe exatamente como são os nossos bastidores. Ponto número 2. Outra mensagem. Bom, antes eu tenho um desafio, amém? Para esse ponto. Qual que é o desafio? Pensando lá na escritura em Mateus 15, 8, que Jesus fala: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então vamos fazer o seguinte, vamos ter um desafio aqui, para que nosso coração não esteja longe de Deus. Tire hoje um tempo para você conversar com Deus sem frases prontas. Confesse exatamente o que está escondido aí no seu coração. E comece um trabalho
espiritual com Deus, de cura e de transformação, de algo que você talvez ache impossível de ser transformado. Porque sabe qual a principal desculpa que nós temos? Quando uma pessoa enxerga seu problema, mas não está conseguindo lidar, eu já tentei, já fiz de tudo. Você não fez de tudo. Humilhe-se diante de Deus, jejue, ore todos os dias, especificamente, e peça a Deus te mostrar ao longo do dia, por meio das situações que acontecem, peça que você tenha sensibilidade espiritual para conseguir enxergar que é Deus querendo mudar coisas no seu coração. Amém? Esse é o desafio. Ponto número 2. Outra mensagem que Deus nos manda lá no WhatsApp. Eu vou queimar seus pensamentos humanos. Mensagem forte, não? Sejam eles religiosos, humanistas, filosóficos, tudo aquilo que for contrário à palavra de Deus. Eu vou queimar esses pensamentos. A segunda mensagem é aquela que a maioria das pessoas gostaria de deletar ou colocar na caixa de spam, se for e-mail, porque ela mexe diretamente com o nosso orgulho e expõe também as nossas motivações e o nosso egoísmo. Deus está dizendo: eu prefiro destruir a sua estrutura do que aceitar a sua superficialidade. Porque quando a estrutura ela é abalada, é sempre algo profundo, não pode ser algo superficial. E dependendo do abalo, a estrutura pode estar condenada à demolição. Sei que tem engenheiro civil aqui, né? Baldão. E eu não estou aqui para falar de engenharia, mas isso é uma coisa óbvia, né? Então existem abalos que condenam a construção. Deus prefere abalar a nossa estrutura. E a maioria de nós gasta uma energia absurda construindo uma vida confortável, estável, de aparências, mas não algo espiritual. Construímos coisas passageiras. Criamos um personagem cristão que cumpre tabela às vezes, frequenta as reuniões, sabe? Tem os seus tempos com os irmãos, fazem estudos bíblicos, mas colocou isso já no modo automático, não entrega todo o coração para fazer isso. Então é um perfil que não é um perfil fake, mas é um perfil superficial. Você já entrou no Facebook e viu aqueles perfis? Que você vê a foto, tudo, aí você encontra a pessoa pessoalmente, nossa, essa pessoa na foto aqui, né? A pessoa coloca filtros, não? Coloca, sei lá, coloca que tem uma vida incrível, né? Sempre coloca fotos maravilhosas, mas no fundo, se você conhecer essa pessoa pessoalmente, você vê que não é aquilo lá. Existem pessoas que fazem isso. Sim, sim. Por quê? Porque a tendência é sempre mostrar algo para impressionar alguém. Mas é interessante porque esse perfil superficial não reflete a realidade, e por não refletir a realidade, o que acaba acontecendo? A pessoa vive no mundo da fantasia. É o mundo da fantasia. Daí quando uma coisinha dá errado, quando tem qualquer abalozinho na estrutura, a pessoa desmonta. Parece um prego fincado no angu, né, na polenta. Eu lembro de um irmão que vinha me comentar: e aí, firme como prego no angu? Não é assim não, né? Mas é isso, às vezes qualquer coisinha que acontece é uma coisa parece tão simples assim, né, que não é uma coisa tão desesperadora. A pessoa se desespera por quê? Porque vive no mundo da fantasia, não vive no mundo real, vive sem relacionamento com Deus, sem entrega a Deus, sem dependência de Deus. Daí quando chega a aprovação, a pessoa não aguenta. É o que Jesus fala, né? Estamos passando por muitos momentos de ventanias na cidade, né?
Hoje mesmo eu pensei que ia ter outra, né? Começou a ventar bastante. Falei assim, já pensei na ponte, que talvez eles vão. Até perguntei pro Renan, né? Será que estava tendo problema na ponte hoje? Eu não sei. Porque se venta muito, principalmente antigamente, né? Agora parece que tem uma estrutura melhor a ponte. E se venta muito, a ponte para, né? Acontecem muitas situações. Então, Jesus fala sobre o vento, as tempestades, que prova a qualidade daquilo que nós construímos. E não só Jesus fala, mas Paulo também fala. Vamos abrir em 1 Coríntios 3, versículo 10. Construir sobre a rocha, construir sobre a areia, né? Essa é uma estrutura clássica. Mas Paulo também fala sobre isso. 1 Coríntios 3, versículo 10. Conforme a graça de Deus que me foi dada, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e o outro está construindo sobre ele. Contudo, veja cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será o quê? Mostrada. E como que uma obra é mostrada? Quando chega o quê? Quando chega a dificuldade, o sofrimento. Quando chega as provações. Porque o dia atrará a luz, pois será revelada pelo fogo. E não é qualquer luz, é fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construiu se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Uau! Olha que profundo aqui. Então a Bíblia fala que nossa obra será provada pelo fogo. Mas aqui Paulo está falando do ministério, do que nós estamos construindo em termos de ministério. Esse é o contexto, né? Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, pratas e pedras preciosas, essa pessoa vai ver, não, que apesar do abalo, a obra ficará em pé. Mas existem situações em que se constrói não com os melhores materiais, veio o fogo, aquilo que nós construímos é destruído, e nós já vimos exemplos assim também, claramente, né? Nós vemos exemplos assim. Porém, se eu mantenho a minha fidelidade a Deus, se eu mantenho o meu coração, eu serei salvo como se estivesse escapando do fogo. É uma forma meio humilhante de ser salvo, né? Mas eu vou ser salvo também. Eu vou ter algum tipo de salvação. Porém, Deus abala nossas estruturas. Aqui, como fala em ministério, existe o exemplo de Jesus que fala da vida. Construir sobre a rocha, construir sobre a areia. E quando nós pensamos em nossa vida, o que nós estamos fazendo, aí sim é tema de salvação. O quanto nós estamos construindo algo em cima do alicerce verdadeiro que é Jesus, que não pode ser outro alicerce. Então a pergunta que fica é a seguinte: vamos deixar a questão de ministério de lado, vamos falar da nossa vida e vamos pensar: eu estou construindo, como Paulo fala, em cima do verdadeiro alicerce? Eu estou construindo a minha vida em cima de Jesus, buscando imitar com todo o meu coração a Jesus? O alicerce é Jesus, ele aguenta qualquer peso, mas Deus avisa que vai colocar fogo, que vai soprar o vento, para saber o quanto nós estamos construindo de forma sacrificial. Amém? Amém. Vamos para o terceiro ponto, que é a terceira mensagem de Deus. Qual a mensagem de Deus? Você saia do conforto agora. Às vezes quando nós acordamos, o que a gente pensa? Tá tão bom aqui, né? Na cama. Eu sei que tem que fazer muita coisa, eu sei que daqui 2 horas eu tenho compromisso, então eu tenho que tomar banho, fazer um tempo com Deus, etc. Então, deixa eu ficar mais um pouquinho, né? Às vezes nós preferimos o conforto.
do que o sacrifício. E a mensagem de Deus, quando você acorda de manhã, Deus está falando: levanta da cama, saia do conforto, vai fazer as coisas, vamos lá. Mas Ele fala: eu estou com você, vai, enfrenta a vida. Não fica pensando, não fica depressivo, não fica aí pensando na morte da bezerra. Vai para frente, vai lá, faz, vamos, estou contigo, vamos lá. Não tenha medo, enfrente as situações, saia do conforto. Apocalipse 2, versículo 4 a 5. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus aqui está mandando uma forte mensagem à igreja. Ela abandonou o quê? Uma das 7 igrejas. Abandonou o seu primeiro amor. Vamos contextualizar isso aqui, irmãos, para nós aqui hoje. Vamos examinar se nós abandonamos o primeiro amor. E eu fiz uma observação. Maria José e eu, nós oramos muito antes da celebração de 10 anos da igreja, para que fosse algo bem espiritual e que Deus nos mostrasse algumas coisas que precisávamos, alguns rumos que precisávamos tomar como igreja. Uma coisa que nós percebemos é que foi uma celebração incrível, onde nós levantamos nossos queridos irmãos que foram missionários, amém? Outra coisa que me chamou muita atenção foi ver o serviço, não? A dedicação dos irmãos que se envolveram para que a celebração acontecesse. Então eu quero agradecer, não vou falar todos aqui, mas eu vou falar só um, Ismael, amém? Eu vou mais vez. Os outros irmãos também fizeram muito, então quero agradecer a todos mesmo, de coração. Uma das coisas que me impressionou muito foi pensar assim: uau, acho que já dá para fazer uma conferência aqui no Rio de Janeiro, não? Né? E logo vou trazer novidades para vocês. Nós estamos concretizando algumas, né, algumas ideias aí. Da outra vez nós íamos fazer, mas o nosso líder da época mundial, né, que Paquim achou melhor fazer em São Paulo, mas hoje já não temos mais esse líder. Então temos o Raul, que é o meu grande amigo. E dessa vez a ideia não veio de mim, a ideia veio do Vini até, né? Opa! Mas amém, vamos lá, vamos com calma. Eu não vou com muita empolgação dessa vez não, ainda que eu seja muito empolgado. Mas eu quero muito agradecer os irmãos que serviram, né? A pregação do Caio é incrível, dando exemplos. Aquele exemplo do pai da Jéssica foi incrível, não? Aquele vídeo. Ver o poder de Deus, ver como Deus construiu a igreja com muito sacrifício. Ver o Caio magrinho pregando na areia, lá da praia, né? Parecia que o vento ia levar ele, né? E ver debaixo de sol pessoas. Imagina fazer um culto na areia da praia, né? É uma loucura que só discípulos fazem isso. Então eu fiquei muito animado. Mas sabe uma coisa, irmãos, que me chamou a atenção? Porque eu pedi para Deus chamar a atenção da gente, né? Foi que nós talvez poderíamos cair num erro chamado nostalgia. O que é isso? Lembrar das coisas do passado com saudade do que nós estamos fazendo hoje. Essa é a pior coisa que eu queria saber, o pior sentimento que eu queria ter naquele dia. Mas eu não fiquei livre desse sentimento. Não sei se alguns perceberam isso. Por que eu fiquei, principalmente as pessoas mais velhas aqui, não tantos cristãos novos que não viveram o passado? Por que eu pensei nisso? Porque eu lembrei dessa escritura. Será que nós estamos perdendo o primeiro amor? Será que lembramos do passado não para melhorar o futuro, mas para lamentar? Ai, como que era antes? Por que agora está diferente? Daí Deus nos dá um chacoalhão, não?
E nos leva a tomarmos uma decisão como igreja, a não vivermos do passado, mas vivemos os melhores dias daqui para frente. Ontem, Maria José e eu, nós agora estamos tendo tempos, já é o segundo tempo que nós temos com um casal de presbíteros, que é o Michael e a Maria. Então, a Maria é muito parecida com a Maria José e o Michael é um pouco parecido comigo, mas eu acho ele bem melhor que eu no sentido de conexão. Não, ele é uma pessoa que me ajuda bastante. E ele falou uma coisa interessante, uma coisa que eu tinha orado antes para que Deus pudesse me mostrar no meu coração. Mostrar se, apesar da idade, as coisas do passado poderiam ser feitas ainda melhor. Sim. Mesmo às vezes um pouco mais cansado por causa da idade, mesmo ainda um pouco já sabendo do que deu errado no passado e muitas vezes com medo de fazer de novo por causa disso. Então eu expus meu coração, não? E ele falou uma coisa interessante que mudou muito minha perspectiva. Ele falou assim: Renato, as melhores coisas vão acontecer daqui para frente. Obviamente daí eles nos mostraram dois exemplos fantásticos, né? Moisés e Caleb, né? Moisés com 80 anos sendo chamado para libertar um povo do Egito, e Caleb com 85 anos falando que agora tinha mais disposição do que antes. Quando ele era novo, eu olhei para aquilo e falei assim: imagina, daqui 40 anos eu falar que eu tenho mais disposição do que eu tinha com 22 quando fui batizado. Uau! Né? E ele falou algo que eu entendo que foi uma resposta de Deus. Sim. Que as melhores coisas vão acontecer daqui para frente, amém? Amém? Então, se nós vimos o quão glorioso foi o passado, da mesma forma Deus, como Deus fez o segundo templo mais glorioso que o primeiro, ainda que o povo estava nostálgico em relação ao primeiro templo, Deus também está mostrando para a igreja, irmãos, que as melhores coisas vão acontecer daqui para frente, se nós escutarmos as mensagens de Deus, amém? Amém? Se nós nos colocarmos à disposição de Deus, se nós nos colocarmos a favor de que situações mudem no nosso coração, tomarmos decisões no evangelismo, nos arrependermos de coisas que nós nunca acharíamos que iríamos nos arrepender. Pense o seguinte, irmão, pense o seguinte: pense que você está estudando a Bíblia de novo e precisa tomar decisões. Uau. Todos nós tomamos muitas decisões para sermos batizados. Sim. Quais decisões você precisa tomar hoje, se você precisasse ser batizado hoje? Uau. Quais decisões? Sim. Será que você tomaria? Será que você seria batizado se alguém estudasse a Bíblia com você hoje? Uau, muito bom. Do jeito que você está? Qual decisão você vai tomar? Você pode ficar paralisado, você pode apresentar um monte de desculpas, ou você pode pensar assim: amém, eu vou tomar essas decisões hoje, amém? Amém. Hoje. Hebreus 5, de 11 a 14 fala assim, vamos rapidamente lá: a respeito disto, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, pois vocês se tornarem tardios para ouvir. Essa é uma igreja que eram judeus aqui, não? A igreja já tinha mais de 60 anos aqui. De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam novamente de alguém que lhes ensine os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência na palavra da justiça. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para distinguir tanto o bem quanto o mal. A Bíblia fala de exercício constante, amém? Amém. Se você tem mais de um ano na fé, você já tem que saber fazer todos os estudos bíblicos para salvar alguém. Sim, sim. Você sabe fazer ou você depende ainda de alguém? Sabe por que a gente não batiza? Sabe por que a gente não está salvando almas como nós deveríamos estar? Sabe por quê? Porque alguns de nós estão mais envolvidos com situações pessoais
estão se desenvolvendo em áreas pessoais, não que devem deixar de fazer isso, mas não estão se desenvolvendo na área espiritual. Nós temos uma apostila, nós temos discipulado, nós temos treinamento. Quantos estudos de buscando palavra discipulado, reino, trevas, você já não viu? Quantos estudos de cruz você já não participou? Eu não acho que nós temos problemas de cognição aqui. Somos pessoas inteligentes. Deus nos deu sabedoria. Será que você conseguiria fazer um estudo de cruz sozinho com alguém? Se caísse uma bomba aqui, matasse todo mundo, sei lá, soltasse só você, sobrasse só o Toninho, não? Vocês fariam um estudo de cruz? Fariam todos os estudos? Você calcularia a Bíblia com alguém? Por que não? Tem cristãos aqui já com 10 anos na fé. É uma igreja de 10 anos aqui. 5 anos. Uau! Não? Por que não acontece isso? Mas são pessoas que passam em concurso, não? Estudam, se formam na faculdade. Por que você não faria todos os estudos bíblicos? É insegurança? Se é insegurança, é falta de fé. Daí é arrependimento. Não tem desculpa, irmãos. Todo mundo com mais de um ano na fé tem que saber fazer todos os estudos bíblicos. Porque um ano já são 365 tempos com Deus que você já fez na sua vida. Já são mais de 50 cultos de domingo que você já foi. São mais de 25 cultos de semana que você já foi. Você acha que não dá para aprender alguma coisa? Quantos tempos discipulados? Mais de 50 tempos discipulados em um ano. Quantos estudos você não participou? Bíblicos? Inúmeros, em um ano. Imagina se você tiver 2 anos. 3 anos. Você está inseguro em fazer um bate-papo? Eu vou falar sério com você, irmão. Você não tem vergonha disso? Ficar inseguro em fazer um bate-papo? Com 4, 5, 6 anos na fé? É falta de capacidade? Não. Isso é outra coisa. É falta de interesse por coisas espirituais. Por que não acontece isso? Por que a igreja não está batizando? Porque temos muito potencial não sendo usado aqui hoje. Verdade. Muito. Você acha que precisa de uma pessoa? Você acha que a pessoa precisa ter 30 anos na fé como tem para poder pregar aqui na frente? Não. Você pode pregar aqui um dia. Por quê? Porque o Espírito de Deus não vai ser diferente em você do que é em mim, do que é no Rafael, da Elisa. Não, é o mesmo Espírito. Por que não acontece isso? Porque meus interesses pessoais, Deus, são maiores que os seus. Aqui é lugar para discípulos, irmãos. Sim. Aqui não é lugar para pessoas que brincam de igreja, se acomodam. Não. Deus vai tirar você do conforto. Sim. Como tirou o eunuco do conforto da carruagem para ser salvo. Mas ele estava interessado. Então eu quero animar você. É a melhor coisa que nós podemos fazer, porque quando eu estou sendo usado por Deus, eu estou sendo útil, minha consciência está tranquila, eu não estou assim com aquela cara triste no culto. Você vai abraçar a pessoa, parece que está abraçando uma árvore, um pilar assim, que a pessoa... Eu não estou assim, por quê? Porque eu estou sendo usado por Deus, a melhor coisa que tem é ser usado por Deus. Amém. Porque Deus está trabalhando na minha consciência, eu consigo dormir em paz, eu consigo entender coisas espirituais, eu consigo me esforçar. Você não quer ter uma vida assim? Ou você quer ter a vida somente em trabalhar no seu trabalho? Não? Daí no final da vida, Renato, o que você fez de útil? Eu fui um advogado bom, eu consegui tirar muito dinheiro das pessoas. Não estou dizendo que os advogados fazem isso, mas é difícil falar de advogado, que você pode ser processado. Então eu estou fazendo aquilo outro e consegui muito sucesso na minha carreira. E o que isso vai adiantar? O que isso vai me alimentar? O que eu vou ter aprendido espiritualmente com isso, irmãos? Sonhe para Deus. É a melhor coisa que tem. Isso não é exclusivo de quem trabalha para a igreja, de quem é integral. Não é isso a questão. A questão é, eu estou com a minha consciência tranquila hoje, estou dando tudo para Deus? Ou eu mais estou me desviando das minhas responsabilidades?
O que é medo? No amor não há medo. O que é dedicação às coisas pessoais? Daí a questão de ser ou não ser discípulo. Então, irmãos, quero encorajar cada um de nós: saia do lugar, Sim. se mexa. Essa é uma igreja que já era para ter mais de 100 discípulos, amém? Sim. Não é porque eu estou pensando em números, estou pensando em... não é isso, mas porque eu estou pensando em se realmente somos uma igreja baseada em Atos dos Apóstolos, uma igreja do primeiro século, que havia crescimento real, e o crescimento mostra a nossa saúde. A gente não corre atrás dos números, mas os números correm atrás de quem é comprometido. É isso, essa que é a questão. Então eu quero animar, quero inspirar cada um de nós, amém? Amém. Eu quero dar um desafio. Desafio, vamos lá. Desafio, Renato. Simples. Não diga não quando alguém te chamar para fazer algo espiritual. Muito bom, Renato. Eu sei que existem situações e situações, mas que não sejam desculpas, que não sejam coisas que não são espirituais. Sim. Diga sim, de todo o coração, amém? Porque isso mostra o quanto nós somos discípulos e fazemos e amamos verdadeiramente o nosso Deus. Nós não brincamos de igreja, não, nós somos parte do reino precioso de Deus. Sim. Nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Imagina ser embaixador de Cristo num território inimigo. Você não é, você é como se você fosse embaixador dos Estados Unidos na Coreia do Norte. Nossa. Olha só, é assim, nós somos assim, nós andamos em território inimigo e precisamos representar Jesus, mesmo diante das perseguições. E juntos vamos tomar a decisão. Vamos dar muito mais do que nós achamos, porque nós temos que nos entregar plenamente ao nosso Deus. Amém? O Deus é muito bom. Que haja luz. E que haja arrependimento também nos nossos corações. E para Deus todas as glórias. Amém. Amém.